Oi pessoal, boa tarde. Na aula dessa sexta-feira, dia 25 de setembro, a gente vai revisar alguns conteúdos de geometria, tá bom? Visando as avaliações parciais de vocês. Então vamos iniciar. Então, alguns dos assuntos que a gente vai ver, né, o principal deles, na verdade, é a área de figuras geométricas planas, certo? E que figuras são essas, certo? A gente vai ver dentro de áreas de figuras, a gente vai ver algumas figuras, sendo elas retângulo, quadrado, paralelogramo, triângulo e trapézio, tá bom? E a gente também vai ver conteúdo de equivalência entre áreas, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, né, a gente vai revisitar essas fórmulas, né, como calcular a área dessas figuras, certo? Primeiramente, a área do quadrado, né, quando a gente quer encontrar, né, a área de toda essa superfície aqui delimitada por esse quadrado, né, a fórmula que a gente usa é lado vezes lado, certo? Então, a área do quadrado é L ao quadrado, certo? É o lado ao quadrado, é a medida do lado vezes a medida do lado, beleza? A área do retângulo é muito parecida, certo? Só que no retângulo a gente não tem medidas iguais, como no quadrado, onde todos os lados são iguais. No retângulo, a gente tem sempre uma base e uma altura. Então, a área do retângulo ela é dada pela multiplicação entre a base e a altura, tá bom? Então, a área do paralelogramo é exatamente igual, na verdade, à área de um retângulo. Porque perceba que a área de um paralelogramo, né, ele está desenhado aqui na figura ABCD, certo? Essa figura que eu grifei aqui para vocês. Perceba que aqui eu tenho, né, um triângulo, e esse triângulo que está aqui, né, em verde escuro, é o mesmo triângulo que falta aqui. Ou seja, se eu fosse, certo? Eu vou colocar aqui em amarelo. Que se eu fosse recortar esse triângulo verde escuro e colocar ele aqui atrás, eu formaria o quê? Um retângulo. Por isso que a área de um paralelogramo é igual à área de um retângulo, tá bom? Então, a área de um paralelogramo é base vezes a altura também, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A área do triângulo. A área do triângulo também se refere à área do retângulo, certo? Por quê, Bia? Porque perceba aqui, ó. Aqui eu tenho uma figura de um retângulo, tá bom? E aí, eu vou partir, né? Eu vou passar a diagonal desse retângulo aqui. Eu vou partir essa figura ao meio. Perceba que eu fico com dois triângulos. Um triângulo, dois triângulos, tá bom? Então, a minha área, ou seja, a fórmula da minha área do meu triângulo, nada mais é do que base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Porque eu só quero a área de um triângulo e não dos dois. Beleza? Então, aqui, base vezes a altura, a gente sabe que é a mesma área do retângulo dividido por 2. Por quê? Porque se eu partir um retângulo ao meio, eu fico com dois triângulos. Tá bom, pessoal? E, por último, a área do trapézio. A área do trapézio ela é dada pela seguinte relação. Base maior mais base menor vezes a minha altura dividido por 2, tá bom? E agora a gente vai ver, né, o conteúdo de equivalência entre áreas. Bia, o que é isso? Normalmente, a gente calcula áreas de figuras planas, certo? Mas perceba que nesse exemplo aqui que eu coloquei na imagem para vocês, eu não tenho uma fórmula específica que calcule a área dessa figura aqui, ó, que eu estou grifando aqui para vocês, certo? Eu não tenho uma fórmula que calcule diretamente a área dessa figura. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir essa figura, certo? Eu vou ter que partir ela em figuras que eu conheço, certo? Para que eu possa calcular a área dessa figura por partes, certo? Então, eu vou calcular primeiro a área desse retângulo, porque isso aqui a gente sabe, certo? Que é um retângulo. E esse aqui de baixo
é um quadrado. Então, essa figura vai ser a soma, certo, de duas figuras que eu conheço, um retângulo e um quadrado. Mas eu não tenho uma fórmula que calcule ela completa diretamente. Eu vou ter que encontrar figuras que eu conheço, certo? Para que eu possa calcular por partes. Calculo primeiro uma parte e depois a segunda parte. E o total dessa área vai ser a soma dessas duas figuras, tá bom? Então, vamos lá. Calculando essa primeira área, eu sei que aqui é um retângulo, e a área do meu retângulo é base vezes altura, certo? Então, eu vou ter o seguinte, a minha base é 6 e a minha altura é 2. Então, a área dessa primeira figura vai ser 6 vezes 2, certo? E a área da minha segunda figura, que é um quadrado, eu sei que a área de um quadrado é L ao quadrado. Então, o meu lado é igual a 2, então eu vou ficar com 2 ao quadrado, certo? E aí aqui eu coloquei para vocês. A área da minha figura 1 é um retângulo, então ela vai ser base vezes altura. A minha base é 6 e a minha altura é 2. Então, 6 vezes 2 eu vou ficar com 12, certo? E a unidade de medida aqui é centímetro, certo? Aqui é centímetro e aqui também é centímetro. E por isso que aqui fica centímetro ao quadrado, porque centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado, tá bom? A área da minha segunda figura é um quadrado, então vai ser L vezes L. 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Centímetros quadrados também, porque 2 é centímetro e o outro 2 também é centímetro. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, certo? Então, a área da minha figura total vai ser a soma da área 1 mais a área 2, tá certo? Então, eu vou ficar com 12 mais 4, que é igual a 16 centímetros quadrados. Ou seja, a área dessa figura toda é igual a 16 centímetros quadrados. Mas eu não tenho uma fórmula que calcule isso diretamente. Eu preciso decompor essa figura em figuras que eu conheço e que eu consigo calcular a área, para só então, no final, eu realizar a soma e encontrar a área total dessa figura. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou passar para vocês uma atividade de casa, tá bom? Os exercícios do livro da página 264, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? E na próxima aula, a gente vai ter uma aula de exercícios, tá bom? Só visando a revisão para a prova ainda, certo? Exercícios voltados para a área de figuras planas, certo? Boa tarde, pessoal.